Boa noite, galera! Escola Bíblica começando e nós estamos no primeiro módulo, é a aula 5 do módulo 1, Panorama Bíblico. O que nós aprendemos no Panorama Bíblico? Os conceitos principais da Bíblia. Então eu e você estamos aprendendo as principais histórias do Antigo Testamento. Todas são importantes, mas algumas histórias do Antigo Testamento, elas são mais famosas, então a gente vai ver as mais famosas. Beleza? Vamos começar. O tempo nos aguarda. Só para recapitular, vamos fazer comigo o S. Eu falei o L? Não, eu falei o S. Criação, queda, dilúvio, Abraão, Ismael, Sodoma e Gomorra. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído mesmo? É porque eles eram gays? Não, eles foram destruídos porque eles faziam alguma coisa coletivo. O que era? Estupro coletivo. Decora isso para a aula de hoje. Isaac, Jacó, Esaú, teve 13 filhos, um deles era José. Escravidão no Egito, surge Moisés, surge Josué, surge a época dos juízes que nós vimos na última aula e vamos fechar hoje. E hoje a gente vai ver Ruth, 1 Samuel, 1 Crônicas, tá bom? Eu garanto para você que a gente vai ver Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel e 1 Crônicas. Vamos lá. Só para recapitular então. Nós aprendemos na aula passada de um cara, um juiz, chamado Gideão. Você lembra que Deus ele levantava um cara chamado juiz, a nação estava em pecado, e ele transformava aquela nação em pecado em alguém debaixo da presença de Deus. Vocês lembram disso? Isso era feito através de guerra. A gente tem que lembrar da revelação progressiva de Deus. Que Deus ele entra na história justamente para poder se revelar. Então não é porque Deus levantou alguém lá atrás para entrar como guerra na vida de outra nação que necessariamente isso vai acontecer hoje, tá bom? Mas vamos ler aqui o contexto de Gideão. Olha aqui. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos ao leste os invadiam. Por causa de Midian, Israel o quê? Empobreceu. Todo mundo que é pobre tem dificuldade de conseguir recurso e comida. Quem é pobre tem algumas limitações. Naquela época eram limitações de vida mesmo. Então você não tinha comida na terra. Se o seu país, se a sua cidade, se a sua nação fosse destruída pela pobreza, você morria de fome. E aí o que acontece em paralelo a Juízes? Eu preciso que você relembre, só estou recapitulando. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver lá o livro de Juízes completo. E só depois dele que surge o livro de Ruth. Mas numa linha do tempo, numa cronologia, Ruth e Gideão provavelmente acontecem na mesma época. Olha o que diz lá Ruth. Na época dos juízes, beleza? Houve fome na terra. O que acontece quando alguém fica pobre? Tem fome. O que estava tendo na terra? Fome. Então é a mesma linha do tempo. Beleza. E agora presta atenção em mim aqui. 4 pessoas surgem na história do livro de Ruth. Preciso que você decore que é um pai, uma mãe e 2 filhos. Beleza? Um pai, uma mãe e 2 filhos. O pai chamava Elimeleque. Precisa decorar esse nome? Não. A mãe chamava Noemi. Precisa decorar esse nome? Sim. Então tinha um pai que era esposo de Noemi. Facilitou a vida? Essa família composta por 4 pessoas, ela sai de Israel, porque Israel estava passando fome, e vai para uma cidade ao lado, chamada Moabe. Beleza? Vamos começar então. O que fala o livro de Ruth? Pontos principais. A primeira coisa, logo de cara, eles chegam em uma outra terra estrangeira. Aqui no Brasil, a maior parte dos brasileiros, eu não sei se eu posso dizer a maior parte, mas muitos brasileiros super gostam de gringos. Vem um gringo aqui no Brasil e as pessoas amam. E os brasileiros aqui gostam muito das pessoas de fora. A gente tem preconceito, a gente é muita gente, com pessoas do Nordeste. Se você parar para ver, geralmente é assim. Temos pouquíssimo preconceito com o europeu que nos escravizou. Tá tudo bem se você é branco e descendente europeu, tá tudo bem. Mas temos pouquíssimo preconceito com esses caras que pisam aqui, mas se veio do Nordeste, a gente tem preconceito. E, de novo, a gente é muita gente.
Se hoje, pensa um nordestino chegando aqui na Grande São Paulo, com aquele sotaque arrastado, pedindo emprego, tem suas dificuldades. Naquela época era muito pior. Você imagina esses 4 membros de família, pai, mãe e 2 filhos, chegando numa cidade falando, ó, a minha terra tá com fome, eu tô quase morrendo, você não tem um lugar aqui para eu ficar? Você imagina o preconceito que eles sofriam. Consegue imaginar? Beleza. Agora imagina se o patriarca da família morre. Elimeleque, o pai, morreu. Assim que eles chegam lá, o pai morre. Olha que tenso. Se coloque na posição de Noemi. Quem que é Noemi mesmo? A esposa e mãe dos 2 meninos. Morreu. Depois que morreu, eles passam pelo processo de luto e eles encontram outras pessoas de Moabe. E aí os filhos homens casam com mulheres de Moabe. Uma das mulheres que o filho casa, o filho chamava Malom, é Ruth. Estou tentando fazer uma linha do tempo bem devagar porque eu sei que confunde. 4 pessoas saem de Israel, vão para Moabe. O pai morre, sobra a mãe com 2 filhos homens. Os 2 filhos homens casam. Um dos 2 filhos homens casa com a dona do livro, Ruth. Então perderam o pai, casaram, a família se aproxima. Afinal de contas, agora é uma expectativa. Se você casa com alguém, talvez você já comece a ser melhor recebido ali no meio. Mas você vai casar com mulher. Mulher também não é bem vista nessa época. Claro que na nossa sociedade, mulher é super bem vista. Não tem preconceito, não tem dificuldade em trabalho. Claro que não, isso não acontece. Mas naquela época acontecia. E naquela época era pior do que hoje um pouquinho. E aí, como a Bíblia sempre gosta de trazer notícias interessantes, o marido de Ruth também morre. Então eles estão lá em terra estrangeira, cheio de preconceitos e dificuldade. O pai dos meninos morre. Noemi fica triste e os meninos também. Chega um belo momento, os 2 filhos morrem, inclusive o marido de Ruth. Ou seja, daquela família de 4 pessoas, que diminuiu para 3, e depois cresceu com mais 2 noras, agora morreu e só estão em 3. Só que 2 é agregado, a gente sabe como funciona. Uma das agregadas, uma das noras, olhou para Noemi e falou, Noemi, na moral, tô afim desse papo de Deus, sabe, morreu todo mundo mesmo, eu vou embora. E ela voltou para a casa dos pais dela e começou a adorar outros deuses. Lembra que o problema de Juízes era adorar outros deuses? Essa nora de Noemi, uma das 2, volta a adorar outros deuses. Quem que sobra então do lado de Noemi? Noemi é a mãe, que agora está na posição de sogra. Ruth era a esposa de um cara, que agora está na posição de nora. A família agora é composta por uma mulher discriminada pela sociedade e uma estrangeira, o quê? Discriminada pela sociedade. Como tudo que está bom sempre pode piorar, Ruth não teve filhos. E você ser viúvo, ou melhor, viúva e estrangeira, isso só arregaça. Então Noemi era viúva e estrangeira. Imagina o clima caótico que tá. Mas vocês lembram que lá em Gideão ele vence as batalhas, ele vence a guerra e o Israel começa a entrar em tempos de paz? Vocês lembram? Ele vence as batalhas e Israel entra em paz. Então o que acontece quando Israel entra em paz? Acaba a fome em Israel. Estão conseguindo pegar a linha do tempo? Acabou a fome em Israel. O que Noemi fala? Meu, tô sozinha aqui, viúva, estrangeira, Ruth. Na moral, vou voltar para minha casa. Tem uma música sertaneja que eu não aprovo a letra inteira, nem desaprovo. Só tô dizendo que tem a música que fala assim. Acho que aquela lá, de que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar. O fim dessa música, ele fala, foi lá que eu nasci, lá hei de morrer. Tá bom? Calma que música do mundo nem sempre é pecado, relaxa. Mas já ouviram essa música? É um cara que morava no interior, salvo engano é Barra Bonita. E ele morreu, inclusive foi para Barra Bonita. Ele foi enterrado em Barra Bonita. Olha que curiosidade aleatória em aula bíblica que não tem nada a ver com Bíblia. Mas o fato é que esse sentimento de querer voltar para sua terra é algo normal. Noemi olha para tudo e fala, cara, já perdi tudo aqui. Eu já não tinha nada, tava ruim. Aí parece que piorou, porque eu já não tinha nada. O nada que eu tinha já foi. Eu tô voltando para minha terra. E aí Ruth surpreende com algo incrível. E é o arco, é a passagem do livro de Ruth, que a gente fala de Ruth e Noemi ao mesmo tempo.
Vamos ler a Bíblia um pouquinho? Olha o que diz. Ruth, porém, disse, não insistas comigo que eu te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde fores, ficarei. O teu povo, Noemi, será o meu povo. E o teu Deus, Noemi, será o meu Deus. É muito comum que essa frase seja aplicada em data de casamento. Eu já fui para casamento que no convite estava escrito, aonde fores, eu irei. O teu Deus será meu Deus. E existe um problema nisso? Não exatamente. Mas você precisa saber o quê? Contexto. Ruth não está pedindo Noemi em casamento, só para ficar muito explícito. Então, o contexto aqui é duas pessoas à margem da sociedade, uma senhora voltando para sua casa, que nem teria casa lá, porque ficou sem casa quando ela saiu. Ela está voltando para sua cidade natal, se é que a gente pode falar isso, sem perspectiva de vida. Mas Ruth fala assim, olha, agora você é minha família. Eu não posso deixar minha família para trás. A lição principal dessa passagem aqui não é as pessoas pedirem as outras em casamento. Mas a lição principal daqui é o quê? A gente saber que família permanece unida mesmo na dificuldade e na aflição. É isso que eu quero que você leve da mensagem de Ruth e Noemi. Ah, mas eu não quero ficar, minha família é muito chata, meu. Ah, pode ser que ela seja chata. Mas dessa história, o que a gente aprende? Que apesar dos pormenores, Ruth decidiu permanecer pela família dela. Ué, mas ela não era agregada? Nem família de sangue é. Guarda isso aqui, nem família de sangue é, beleza. Elas voltam para a cidade. Chega lá, elas encontram, resumindo a história, um senhor chamado Boaz. Ai, mas é muito nome, a Bíblia tem muito nome. Eu vou fazer o quê? Foi eu que escrevi. Se eu tivesse escrito, eu colocava outros nomes. É isso, Boaz, beleza. Ela encontra Boaz, olha o que acontece. Boaz ouve a história de Noemi, a sogra, de Ruth, a nora, se compadece, ele nasceu em Israel, ele se compadece das estrangeiras, até então, da viúva, ou seja, Boaz se compadece de quem o mundo não se compadece, e acontece o seguinte, lê a Bíblia em Ruth 4. Então Boaz anunciou aos líderes e a todo o povo ali presente, vocês hoje são testemunhas que eu estou adquirindo de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilom e de Malom. Também estou adquirindo o direito de ter como mulher Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que seu nome não desapareça do meio da sua família. Vocês hoje são testemunhas disso. Boaz, ele fala o seguinte, olha, uma viúva estrangeira largada ao léu não vai sobreviver em Israel. Mesmo que Israel tenha muito dinheiro, não vai. Então, você, a partir de hoje, é minha esposa. E naquela época, isso era mais do que um dorama coreano. Naquela época, isso significava um homem com dinheiro falar, ei, eu te trago para minha família, você não passa mais fome. Sabe, todas as dificuldades que você viveu nesses últimos 10 anos, você nunca mais vai viver isso na sua vida. Olha isso. Você acha que todos os israelitas pensavam dessa maneira? Não. Boaz é uma baita de uma exceção. Mas por que Boaz é uma exceção? Será que ele teve uma boa educação em casa? Teve. Alguém se arrisca? Quem já sabe não arrisca, por favor. Quem tem muita certeza não arrisca. Quem tem mais ou menos certeza arrisca. Quem é a mãe de Boaz? Vocês lembram que aulas atrás a gente falou de uma prostituta de Jericó? Chega até a arrepiar o bagulho. Uma prostituta de Jericó que ajudou o povo na entrada e falou assim, por favor, eu vou ajudar vocês, só não mata minha família. Depois que eles entram em Jericó, o que o time de Josué faz? Une uma prostituta lá da margem da cidade, lembra disso? Centro, margem, lá da zona periférica da cidade, une ao povo de Israel. Sabe quem é a mãe de Boaz? Raabe. Raabe, uma prostituta estrangeira que foi recebida por Israel. O filho dela agora teve tão bom ensinamento que ele viu uma estrangeira chegar com uma viúva e falou assim, eu sei bem, na minha família, o que é ser recebido por pessoas do bem. E eu não posso ver isso acontecer diante dos meus olhos e ficar de braço cruzado. Vem ser minha mulher. Eu vou mudar a sua história. Quantos ensinamentos a gente pode tirar daqui, irmãos? Por conta de um ato de englobar uma prostituta. E, de novo,
Prostituta não é porque ela gostava de sexo. É outra realidade. A Bíblia não diz que ela não gostava. Mas a realidade não é essa. Prostituição naquele contexto, e no de hoje também, viu? A maioria das vezes. Mas não em todos. É porque é falta de opção, irmão. Isso quando você não é um escravo de prostituição. Uma escrava. Então você vinha à guerra, sobrou mulheres, porque só vai homem pra guerra, sobra mulheres. Então você vai se tornar a minha escrava sexual. Você é a prostituta cultual do povo. Na Índia, nós temos algumas divisões de religião que as meninas com 12 anos, 12 a 14 anos, são colocadas como servas sexuais da religião. Mas calma que é da religião. É tudo em nome de um Deus. Fica tranquilo. Claro, né? E aí as crianças não têm oportunidade de viver sua pré-adolescência, porque elas entenderam que elas foram consagradas para a prostituição. Não é exatamente esse o caso de Raabe. É uma mulher pobre, desvalorizada e provavelmente obrigada a estar ali, mas que agora ela tem a oportunidade de agregar a Israel. Isso que Boaz fez com Ruth é tão importante que vai vendo o que sai desse casamento. Naturalmente eles se casaram, naturalmente eles têm relações. Mentira, pois é, te juro. Aí nasce um cara chamado Obed. O que importa? Absolutamente nada. Mas Obed, ele é pai de Jessé. Tá esquentando. E o que isso importa? Muito. Porque Jessé é o pai de Davi. Da relação entre Ruth, a estrangeira viúva, com Boaz, o cara de bom coração, filho da prostituta, vem a descendência de Davi, que cai em quem? Jesus. Jesus é da descendência de uma prostituta que teve um filho porque foi agregada. Esse filho entendeu que se eu recebo algo bom da parte de Deus, eu não posso privar o próximo disso. Sabe aqueles crentes, vai ter um post hoje disso, sabe aqueles crentes que recebem o perdão de Deus, mas com as outras pessoas eles não querem perdoar? Sabe aqueles crentes que recebem o amor de Deus, mas para os outros eles não querem dar amor? Então, não era Boaz. Se você, assim como eu, durante muito tempo fui esse crente, aprenda com Boaz. Se eu recebi um favor de graça eu tenho que entregar. Beleza? Olha o poder que tem a genealogia bíblica. Agora, se você está lá lendo na Bíblia, e fulano gerou fulano, você não vai entender esse paranauê. Por isso que você tem que vir aqui na escola bíblica. E aí dá muita sorte para o Espírito te ajudar. Terminamos Ruth. Foi difícil, Ruth? Não, né? Mais detalhado que isso, só se você ler. E aí você vai falar, nossa, eu achei ainda a explicação mais detalhada ainda. Obrigado. Nossa, minha sogra é incrível. 8h48. Só quero fechar para a gente ir para o café bem, muito breve. Nossa, lembra que Ruth está dentro de Juízes, certo? O contexto de Juízes. E como que termina o livro de Juízes? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia bom aos seus olhos. Não sei se você teve a oportunidade já na sua vida de ler Juízes capítulo 19. Eu pedi para alguns lerem. Juízes capítulo 19. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído mesmo? O que eles faziam coletivamente? Estupro. Sabe o que acontece em Juízes capítulo 19? O povo de Israel está fazendo estupro coletivo. Olha a degradação do povo. O que antes era os povos das outras nações são maldosos. Agora é Israel. Eu fui chamado por Deus, irmão. Deus tocou na minha vida e agora eu tenho uma nova história. Eles também tinham. E é por isso que sai nas notícias que pastor morre em motel com amante. Porque eles foram chamados por Deus. A dificuldade é que se posicionar com Deus ao longo da sua vida e você ser chamado são coisas muito diferentes. Muito. Eu fui chamado por Deus. Se amanhã eu faço uma burrada, abandono a minha esposa grávida, falo, você que se vire, o chamado sempre existiu. Eu que fui um bandindim. Entendeu? A gente confunde isso. Na igreja a gente fala, eu tenho um chamado. Aí fala, eu sei que você tem, eu acredito em você. Só que o fato de você ter um chamado não impede o seu posicionamento. Sacou? Deu para pegar? Toda vez que a gente está na igreja, a gente tem que lembrar de um versículo que Paulo falou muito bem. Você está de pé? Cuide para não cair. Ah, eu sou crente.
cuida para não cair. Irmão, eu já caí, o que eu faço? Jesus está te levantando nessa noite, aleluia. Mas se você está de pé, cuidado, porque cair é mais fácil do que você pensa. Só a graça do Senhor para me trazer aqui hoje. Cair é mais fácil do que a gente pensa. E é por isso que a gente cai. A gente fala, eu não vou cair, caiu. Aí fica aquele constrangimento, aquela vergonha. Aí se afasta da igreja e fala, não, eu não sinto mais a presença. Cara, levanta. Jesus já morreu. Mas a próxima, aprende a não achar que é tão difícil assim cair. Beleza? Entenderam Ruth? Fechamos Ruth, fechamos Juízes. Vamos começar 1 Samuel, mas isso é só depois do nosso intervalo. Fezinho aqui, graças a familiares abençoados que nós temos aqui. Galera do online, aguenta aí alguns minutinhos. Já volto. Voltamos. Vamos para a segunda parte. Quem tá gostando, dá um glória. Quem não tá gostando, mas mentiu, dá um glória. Ah, eu sabia. Vamos lá. A gente vai ler bastante Bíblia, tá? Começamos o livro de 1 Samuel. É correto falar o livro de 1 Samuel? Não. Toda vez que você vê um número 1 na frente, você sabe que você tem que começar com aquilo. Então é primeiro livro de Samuel. Mas é correto dizer primeiro livro de Samuel? Também não. Porque o livro de Samuel é único. Depois de milênios de sua escrita, a gente decidiu dividir ele em dois. A gente é muita gente, eu não estava lá. Mas dividiram ele em dois. Então, 1 Samuel e 2 Samuel se fala assim porque é a primeira parte de Samuel e segunda parte do livro de Samuel, beleza? Agora, cara, eu já vi você lá em cima falando, abre a Bíblia no primeiro livro de Samuel, e tá errado. E tá errado mesmo. E eu vou continuar falando. É igual falar, abre aí em 1 João, no livro de 1 João. É um livro de 1 João? Não, é a primeira carta de João. Mas eu não tô nem aí para você. Então você aprende aqui na escola bíblica que o certo é primeira parte do livro de Samuel, que sempre foi um, e decidimos dividir em dois. Por quê? Só Deus. No céu a gente descobre. Mas não importa, ele é um livro só. Tá bom? Beleza. Vamos ler um pouco da Bíblia? Estamos no ano 1100 antes de Cristo. Abraão era de qual ano? Mais ou menos. Chuta. 2000. 1400 é Moisés. Eu não sei, alguém gritou 1400. Abraão é mais ou menos 2000 antes de Cristo. Calma que a gente está antes de Cristo. Hoje a gente está em 2026 depois de Cristo. Deixa eu relembrar uma coisa para que todos lembrem. 2000, pensa numa linha do tempo. 2000 antes de Cristo, ano que Cristo nasceu, 2000 depois de Cristo. Beleza? Então tá vindo de lá para cá. De lá para cá vai diminuindo. Então é 2000, 1800, 1500, 1400, tudo bem? Vai diminuindo. Nós estamos em 1100. Faltam 1100 anos para Cristo nascer. Uhul! Mas tá longe, tem muita história. Vamos ler aqui. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala, pois, o teu servo está ouvindo. Fala, Senhor, eu não sei o que, só sei o começo das músicas. Enfim, existe uma história, que é a história de Samuel. E a história de Samuel é o seguinte. A mãe dele, nós falamos isso na aula passada, a mãe dele orou pedindo um filho. E Deus ficou em silêncio, não prometeu nada, mas ele deu o filho. E essa é a resposta de Deus. Lembra que a gente aprendeu que Deus fala através das coisas da nossa vida também? Foi assim que aconteceu lá com Samuel. Ele nasce e a mãe dele fala assim, eu vou colocar ele no seu altar, Senhor. Ele vai servir junto com o sacerdote. Você conhece algum pastor vagabundo no Brasil? Conhece algum pastor vagabundo? Naquela época, também tinha sacerdote vagabundo. E não somente os sacerdotes, mas os filhos do sacerdote. E aí os filhos do sacerdote estavam diante do sacerdote, dentro do templo, podemos falar assim, embora o nome não seja esse, aprontando horrores. Leia lá, por favor. Leia primeira parte de Samuel, capítulo 1, 2 e 3, e você vai ver. Os caras aprontando, e o sacerdote fazendo vista grossa, assim, ó. Ah, eu tô um pouco cego, então eu não tô vendo nada. Tô vendo nada. E os caras aprontando dentro do templo. Quando eu digo aprontando, é para não usar umas palavras meio... Bom, você vai ler, né? Tudo bem. Não é indicado para menores de 14 anos. Você já tem 14. Esqueceu que fez aniversário, cara. Que isso. Já pode assistir uns filmes lá de 14 anos, mas Marvel, pode ver sangue.
O fato é que eles aprontavam muito, mas Ana falou, eu vou colocar meu filho lá dentro. Porque a melhor coisa que se fazer é ir para a igreja mais perto da sua casa, não é? Não. A igreja mais perto da sua casa pode ser a mais longe de Cristo. Isso é muito difícil. Eu entendo que entre você estar desviado em um mundo, eu entendo naquelas, você está desviado no mundo, não conhece Jesus, você vai para uma igreja, eles ensinam tudo errado, mas falam de Jesus um pouquinho, é o momento que você pode encontrar com Cristo. Mas talvez, numa balança, isso mais te afaste do verdadeiro evangelho do que te ajude. Então, hoje em dia, é comum que alguns pastores, inclusive o pastor Rodrigo, falem, não vá para a igreja mais perto da sua casa, vá para a igreja mais perto da Bíblia. Mas como é que eu vou mais perto da Bíblia se eu não leio a Bíblia? Então, o que você tem que fazer? Vir para a escola bíblica, porque pode te ajudar a ler a Bíblia, não é? Às vezes não estou conseguindo ler a Bíblia. Eu mesmo, eu consegui um pouco mais fácil. Mas tem gente que tem mais dificuldade. Mas na escola bíblica ajuda. E aí os caras estavam lá. Os caras não. Os caras estavam na bagunça. E aí o Senhor, enquanto Samuel dormia, Samuel era novinho, ele dormia. Deus chamou ele, Samuel. Não sei se com essa voz, né? Mas chamou Samuel. Aí Samuel, quem tá me chamando é o velho, ou melhor, é o Eli, né? Aí ele foi lá no sacerdote. Oi, sacerdote Eli, velhinho. Tudo certo? Aí ele, eu não te chamei, volta a dormir. Deve ter sonhado. Dormiu Samuel, pitoquinho. Deus chama ele de novo, Samuel. Ele, vou lá, deve ser o velho, quer dizer, o sacerdote Eli. Oi, velho, sacerdote Eli. O sacerdote Eli, não te chamei, volta pra lá. Agora, se o Senhor te chamar de novo, responde assim, oi, Senhor, seu servo tá te ouvindo, porque não sou eu que tô te chamando, é Deus. Chique isso, hein? Aí lá vai o menininho dormir de novo. Aí o que vem de novo? Samuel, olha lá. E o Senhor voltou a chamá-lo. E aí o que ele respondeu? Fala, pois o teu servo está ouvindo. Isso aqui é uma palavra, mano, muito crentez, né? Fala, pois teu servo te ouve. Cara, eu mesmo já começo a querer rodar. Mas o fato é que o Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. O que você vai fazer, Senhor? Imagina um menininho, sei lá, 8 anos, tô chutando. O que você vai fazer que Israel inteiro vai ficar impressionado? Sabe o que ele vai fazer? E será que você vai dar dinheiro pra gente? Pirulito? Chiclete? Não, não. Executarei contra ele tudo o que falei à sua família. Por causa do pecado dos seus filhos, que ele tinha consciência. Porque eu jurei à família de Eli, jamais fará apropriação pela culpa da família de Eli mediante sacrifício ou oferta. Os caras estavam bagunçando. E sabe o que Deus fala para uma criancinha? Eu vou matar o sacerdote e os filhos dele. E a criancinha, eu quero meu pai. Ai, meu pai não me liga pra mim. Eu quero minha mãe, mas ela me trancou nesse convento aqui. Eu não consigo falar com ninguém. Ele ouviu Deus e falou, tá bom. Aí ele voltou todo com cara de, eu imagino, né? Tudo com cara de uma criança de 8 anos que ouviu que o sacerdote e os filhos vai morrer. Meio desconjuntado assim. Aí ele olha pra ele e fala, o sacerdote, o que foi que Deus te falou? Me fala, senão eu te amaldiçoo. Aí ele, então, você e seus filhos vão morrer. Aí ele, não. Olha a resposta do pecador desgraçado. Eu já sabia que isso ia acontecer. O Senhor sabe o que faz. Que resposta é essa? Eu acho que eu não teria essa resposta, mas ele teve. Se isso é bom ou não, eu não sei, mas a Bíblia diz isso. Beleza até aqui? Fechou? Tá bom. No capítulo número 3 também, olha essa outra parte do versículo. O Senhor estava com Samuel enquanto ele crescia e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Por todo o Israel reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta. Até agora, ninguém foi chamado nesses termos, embora Moisés possa ser atribuído como profeta. Israel inteiro sabia que ele era profeta agora. Então imagina um menino se tornando pré-adolescente e sendo profeta da turma. Ele passava por aí, irmão, era tipo esses pregadores mirim, só que sem ser bagunçado. Ele era realmente de Deus. E aí ele passava assim, o pessoal, ali o profeta, ali o profeta, ali o profeta. Isso começou a surgir. Quando ele envelheceu, Caio, mas peraí, não é possível. O menino tá criança, e agora eu viro a página em Samuel 8 e ele já tá velho? Não fui eu que escrevi. Olha, capítulo 8. Quando envelheceu, passou 50 anos. Quem tem 50, a Bíblia tá falando que envelheceu, né?
Não é pura. Eu nunca falaria isso, mas não foi eu que escrevi. Quando envelheceu, Samuel nomeou seus filhos como líderes de Israel. Nessa parte não importa, mas os filhos não andaram segundo os seus caminhos. Você lembra que Raabe, a prostituta, ensinou Boaz alguns princípios? O que Boaz fez? Andou nos caminhos. Samuel ensinou os filhos no caminho. O que os filhos fizeram? Esse é o ponto, galera. Sabe aquela promessa de que você e sua casa servirá ao Senhor? Se fosse promessa, isso aqui não acontecia, amigo. Lembra que a gente aprendeu lá passada que não é promessa? Que é a prova de que não é promessa. Eu espero que seus filhos sejam salvos. Eu espero que seus pais sejam salvos. E eu realmente espero. Eu espero que todo mundo seja salvo, na verdade, sendo bem sincero. Uns eu não gostaria que fosse, mas eu gostaria não gostando, sabe? Mas é isso, eu esperaria que fossem pro céu. Ser regenerado. Mas o fato é que tem gente que não vai servir. Judas andou com Cristo e traiu. Pedro andou com Cristo, viu milagres, viu a orelha crescer, negou. Bom, você anda com Cristo e você faz o que você faz, né? Então, dá para entender que não basta ensinar. Depende do filho fazer. Tá ouvindo, José do Egito? Tá bom. Tá, aí olha o que o povo faz. O povo, ele está rebelde, igual estava em Juízes. Rebelde, rebelde, rebelde. E eles decidiram abandonar a Deus. Mas quem era a voz de Deus na terra? Samuel. Profeta é o cara que ouve a voz de Deus e compartilha com o povo. É o famoso. Isso não é política, é sério, a gente fala isso na teologia. É o famoso L. Eu sei. Mas ele recebe de Deus e compartilha com o povo. O sacerdote é o quê? É um L também. Ele recebe do povo e entrega para Deus. Jesus, ele é rei, sacerdote e profeta. Então, além de imperar sobre todo mundo, ele veio do Pai para nós e ele levou nosso pecado nele como sacrifício para Deus. Então, ele é rei, sacerdote e profeta. Top, né? Incrível. E aí eles falam assim: Samuel, você já é velho, caduco. Tá escrito aqui, ó, vocês estão lendo. E teus filhos não andam nos seus caminhos. Escolha um rei. Só que a Bíblia diz que eles não estavam querendo um rei porque eles queriam ser governados. Eles queriam um rei porque o que o profeta fala está incomodando. Você acha que se essa igreja... E veja, igrejas grandes ou pequenas não tem muito a ver com o ser de Deus ou não. Então não é porque a gente é de Deus que a gente é pequeno. Porque as grandes são tudo heresia. Não, não é isso. Tem igreja muito boa, muito grande. Tá? Mas, você acha mesmo que a gente teria a quantidade de membros que a gente tem se a gente pregasse um outro evangelho? A probabilidade de aumentar era maior. Estou sendo bem sincero. De novo, não é porque é pequeno que está aprovado por Deus. E nem porque é grande que está reprovado. Não é isso. Mas nem sempre pregações voltadas às escrituras agradam. Imagina Samuel, que está ouvindo direto de Deus o pecado. Olhando para a nação e falando, vocês estão tudo bagunçado aí. Você quer ouvir que você é pecador? Eu não quero. Eu não suporto ouvir que eu sou pecador. Mas o Espírito Santo o tempo inteiro fala, então eu acredito, né? Mas eu não tenho muito esse ai, que delícia, hoje eu vou confessar que eu pequei. Cara, nossa, que ódio, eu não queria ter pecado. Mas o povo não estava nem aí pro pecado. Eles não estavam nem aí. Então, por rejeitar a Deus, eles falaram, quer saber de uma coisa? Essa igreja, sabe, ela é pequena demais. Os alto-falantes não são tão bons. Arrumaram uma muleta para descartar a voz de Deus das suas vidas. A gente não é assim algumas vezes? A gente arruma uma desculpa para descartar a voz de Deus das nossas vidas. E aí Deus fala o seguinte para eles: Samuel, não se estressa. Que oração? Obrigado. Quase foi 9:10 para eu falar do meme. 9:12. Ele fala assim: Samuel, não se estressa. Porque o povo não está rejeitando você. O povo está rejeitando a minha palavra. Eles estão rejeitando a mim. Então tá tudo bem. Sabe quando você passa a sua vida tentando mesmo evangelizar alguém e essa pessoa não aceita e você fala, que ódio, velho, eu vou chorar. Calma, relaxa. Você é um porta-voz. O que vai acontecer dali pra frente é com Cristo e com a pessoa. Se todos os adolescentes que eu já ministrei na minha vida, já para dar de prova, se todos, tô babando legal, se todos
tivessem permanecido na presença de Deus, irmão, a gente teria uma igreja de jovem paralela à Batista Mosaico. Fácil. Se todas as crianças que eu cuidei em ministério infantil estivessem ainda hoje firmadas, que hoje estão com 15, 16, se estivessem na presença de Deus, a gente teria uma igreja dessa aqui fácil. Eu posso contar nessas duas mãos, para ser bem exagerado, quantos estão nessa mão aqui. Isso me machuca muito. Mas é o que é. Imagina para Samuel como devia doer ensinar os filhos no caminho e os filhos não estarem, né? Beleza. Opa. Chega um belo momento que Deus fala assim, unge lá o rei. Eu vou levantar um rei. Os caras não querem um rei? Vou levantar um rei. Vou levantar Saul. E aí, Samuel toma um vaso de azeite. Decora isso, é um vaso. Ele é feito de barro. Beleza? Ele é feito de barro. E aí ele beija o cara, unge ele e fala, o Senhor te colocou como capitão disso aqui. Eu não posso fazer nada. Passa-se um grande tempo, Deus fala assim, Saul começou muito bem, mas Saul está terminando muito mal. Samuel, você mesmo ungiu, mas agora eu não quero mais esse cara. E a Bíblia fala que o Espírito do Senhor não estava mais em Saul. Olha que pesado. Não funciona assim nas nossas vidas. O Espírito Santo está na gente, ele permanece na gente. Somos selados pela graça. Aos crentes é assim que funciona. Mas naquela época não era exatamente assim que a Bíblia escrevia. Então a Bíblia relata que o Espírito saiu de Saul. O Espírito Santo já não habitava mais em Saul, porque ele parou de se importar com Cristo. Não com Cristo exatamente, com Deus, é claro. Ele parou de se importar. Ele parou de levar a vida dele com Deus de forma verdadeira. Ele começou a desobedecer a Deus com coisas que ele falava, é só detalhe. Deus fala, não traz nada dessa guerra. Ele traz. Mas é só um detalhe. Sabe aquelas coisas que Deus pede pra mim, pra você? Exatamente pra mim e pra você, não é pro irmão do lado. E a gente fala, não. Mas meus amigos. Assim como eles, a gente faz isso muitas vezes. E aí Deus manda Samuel ungir Davi. E aí tem aquela famosa história, né? Que ele chega na casa de Jessé e fala, traz seus filhos. Aí vai vindo um após o outro. Ele fala, já foram todos? Aí ele fala, mano, tem um louco lá no pasto. Não é possível que você veio aqui ungir o cara que cuida do pasto. Não é possível. Ele fala, é possível, eu quero ele. O que acontece? Samuel toma um chifre de azeite. Vai vendo, chifre. O outro foi ungido com o quê? Vaso. Ele não ungiu com vaso agora. Que detalhe impressionível. Vamos ver daqui a pouquinho. No meio de seus irmãos. No meio do povo que já não gostava de Davi. Davi lá quietinho. Buscando ter um coração temente a Deus. Decora isso. A Bíblia fala que Deus não olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Daí que surge Davi, foi chamado segundo o coração de Deus. Mas o fato é que Deus não estava olhando para a aparência. Saul era bombadaço, fortaço. A Bíblia relata que o pessoal amou Saul. Gritaram, falaram, Saul, Saul. Só que Saul se corrompeu e Deus falou, pode aplaudir quanto você quiser essa liderança. Se não tiver comigo, para mim não serve. Muito lindo que o Caio prega, que o pastor Rodrigo prega. Mas se eles não estiverem comigo, não importa. Eu não estou com eles. Eu não quero esse tipo de líder. E Deus foi lá e ungiu Davi. Como o crente é muito fofoqueiro, nessa igreja não, mas como o crente é muito fofoqueiro, chega a notícia ao ouvido do Saul, falando, ungir um moleque para ser rei. Quem ungiu que eu vou mandar matar? Então, o mesmo cara que ungiu você, Samuel, o velho. Mano, aquele velho desgraçado. Eu não acredito nisso. Ele ungiu. E ele começa a ficar muito bravo e começa a perseguir Davi. Eu acabei de lembrar que o slide tem um erro, vocês disfarçam que eu corrijo. Vaso de barro e chifre. Algumas linhas de pensamento, e não poucas, acreditam que isso aqui não é um detalhe. Barro representa homem, porque o homem saiu do barro. Então, nessa linha de pensamento, quando Samuel ungiu Saul, é isso, quando Samuel ungiu Saul com vaso de barro, ele estava falando assim, eu estou ungindo a vontade dos homens, porque Deus não queria levantar rei nenhum. Vocês estão rebeldes e querem levantar rei. Então eu vou levantar pela vontade dos homens. Quando Deus levanta Davi, ele troca o instrumento para simbolizar.
Isso aqui vem de Deus. Esse é do forte. Leva isso. É uma possibilidade. Muito bem recebida. Mas pode ser que seja só um detalhe? Pode. Mas muitos acreditam, você vai encontrar isso até em bíblias de estudo, que essa diferença não é um detalhe. Esse vaso de barro potencialmente é um símbolo do autor para dizer: eu estou escolhendo porque o barro quer. Eu estou escolhendo porque o homem quer. Sabe aquelas igrejas que a gente levanta só para massagear nosso ego? Então, eu estou escolhendo com base no que vocês querem. Mas do meu coração é isso aqui, ó. É quem o mundo não está vendo, mas está fazendo. É o que o mundo não, é o que não está gritando por aí que é crente, mas está sendo crente. É aquele que passa 2 anos no serviço, ninguém sabe que ele é crente, mas quando descobre, fala, é óbvio. Não é aquele cara que passa 2 anos no serviço e quando descobre fala, você, crente. Não, não é esse tipo de pessoa que Deus levantou. Ele levantou pessoas posicionadas. Narrativas para fechar. Que oração? Ups. Ah, tá bom. Narrativas principais. E a gente vai acabar 2 Samuel. Vocês acreditam nisso? Lembra o primeiro inteiro, te juro. Narrativas principais. Guerra entre Saul e Davi. E não é uma guerra que Davi pega uma espada e vai lá matar e Saul vai matar ele. Não. Saul começa a perseguir Davi. Saul ele fala, mano, levantou rei? Se você já leu o Novo Testamento, você vai lembrar que Herodes, quando fica sabendo que Jesus nasceu e que ele seria o rei, ele manda caçar para matar. Todo imperador narcisista bandidinho não tolera perder o seu posto. Principalmente em troco da religião. Simples assim. Por que vocês acham? Vocês acham muita coisa? Eu não vou falar isso porque não temos tempo. A gente fala em uma pauta. Escrevam para mim, se vocês tiverem dúvidas, escrevam. Faz uma aula sobre política e religião, aí eu passo. Eles não vão misturar muitos temas aqui, vai ficar confuso. Mas, poxa, quanta semelhança com o nosso congresso atual e o mundo evangélico. Eu ia botar os salmos aqui, ó. Só que eu li no trem e eu achei que eu tinha botado, mas eu não salvei, ó. Ficou citar salmos. Então vocês fingem que no material, ó, você do YouTube, tem um material aqui para você no link, tá? Você, vê aí, que tá no Google Meet, vê aí, por favor, no grupo. Lá eu vou colocar os salmos. Enquanto Saul está perseguindo Davi, Davi escreve alguns salmos que estão na Bíblia. Sabe os livros dos salmos? Tem 150 salmos. Se você não sabia, está sabendo. Quantos salmos tem no livro de salmos? 150. Alguns dos 150, Davi está escrevendo enquanto ele está sendo perseguido por Saul. Isso muda o contexto. Porque você olha, lê um salmo, você fala, legal, um salmo aí. Mas se você entende que Davi estava fugindo de Saul, sendo que ele não fez nada de errado, é o cara que desviou, você fala, nossa, o cara está sendo perseguido de graça mesmo. Agora eu entendo por que os inimigos estão correndo atrás de mim. Você lê esses versículos e você fala, eu te entendo, Davi. Agora eu entendi a história do Antigo Testamento. Chega um belo momento, as pessoas começam a se revoltar. E elas falam assim, peraí, Saul tá ficando pistola, agora quem tá ficando pistola com Saul sou eu. Davi, você já não foi ungido? Vira rei nesse bagulho. Aí ele, não tem essa de virar rei. Se tem um rei lá, o rei lá é rei lá. Ó, parecia que eu falei em língua agora. Se tem um rei lá, tem um rei lá. Eu sou um ungido, mas não sou rei ainda. Não fui ordenado rei. Aí chega um belo dia, Saul tá tô parafraseando, tá numa caverna, moscando lá, mexendo no TikTok. Ai, tem nada pra fazer, de costa pra caverna. Davi olha aquela cena e fala, mano, esse cara me persegue a troco de quê? Ele pega uma espada. Ele poderia literalmente matar o cara, não poderia? Aí ele chega, mas ele poupa Saul. Ele corta um pedacinho da roupa dele e guarda. E vai embora. Outro momento ele encontra com Saul e fala, tudo bem, Saul? Seu moleque desgraçado. Calma, conhece isso aqui? Por que você tá roubando um pedaço da minha roupa? Então, eu podia te matar. Você nem viu. Ó, que mão. E eu nem mal leve eu sou. Eu tirei isso aqui numa espada, parceiro. E você lá panguando mexendo no Instagram. Se eu quisesse te matar, Saul, eu já tinha te matado. Eu não quero te matar. Você quer, por favor, parar de me perseguir? Eu não quero te matar. Aí Saul continua bravo com ele, não tá nem aí. Mas um belo dia, Saul morre. Numa história desastrosa. Desastrosa. A gente vai ter aula bíblica disso. E já tá pronta. Mas ele morre. E como ele morreu, a gente vai para outra narrativa.
Davi é ordenado rei. O rei com o coração tão segundo o coração de Deus, ele virou rei. E Israel tem paz novamente. Só que tem um BO, né? Você lembra que todas as histórias da Bíblia, ou a maioria, eles começam a contar e as pessoas estão super legais. E de repente elas encapetam, parece? Você acha que com Davi foi igual ou diferente? Gente, é Davi. Raiz de Davi. Dele saiu Jesus Cristo. Você acha que de Davi a gente vai ter uma história ruim na Bíblia? Não é possível. Vamos ver. Ah, não, que susto. Ele conquistou Jerusalém. Lembra que é guerra. Eu não estou falando para você ir para Jerusalém e ajudar Israel a bombardear criança. Deus está se revelando progressivamente aqui. A narrativa bíblica, às vezes, ela só está narrando, ela não está concordando com os fatos. Na Bíblia, a gente encontra guerra, morte, estupro, e a Bíblia narra. Por quê? Porque ela quer mostrar para mim e para você que os caras da Bíblia não eram perfeitos. Então tinha guerras nesse contexto, por conta da maldade do mundo. E ele pega Jerusalém. Ele conquista Jerusalém. É com o reinado de Davi que nós temos, de forma territorial, a promessa de Abraão se cumprindo. Lembra que Deus prometeu para Abraão? Em ti serão benditas todas as suas famílias da terra. Mas, espera aí, saia da sua casa, porque eu vou te mostrar uma terra. Eu vou te dar uma terra. Em Davi, acredita-se que territorialmente, ele ocupou toda a terra prometida por Abraão. Mas não a promessa. Não a promessa. Ele resgata a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, você vai ver que na Bíblia, ela é uma espécie de manifestação da presença de Deus. Sabe que algumas igrejas colocam a Arca da Aliança? Se for para simbolizar e relembrar que a Bíblia fala de uma Arca da Aliança, é uma arquinha com um anjo de cada lado. Se for para simbolizar, não tem tanto problema. Porque senão a gente não podia pôr foto também aqui, beleza? Mas algumas, hoje, acreditam que se a arca estiver ali mesmo, a presença de Deus está ali. Eu tenho relatos de colegas meus, que você vê que eu chamei de colegas, né? Você vê que o cara é super estressado com esse assunto. Alguns colegas meus, que eles falam que quando eles abrem a Arca da Aliança e oram ali, a presença de Deus desce na hora. Isso não é bíblico. Se você faz isso, você está no caminho aprendendo junto comigo, pode ser? Se você tem uma marquinha da aliança na sua casa, para você lembrar que Deus se manifestou pela imagem da Arca da Aliança, não tem problema. Mas você achar que aquele negócio feito de plástico, ou em algum lugar mais rico, né? De ouro de verdade, traz a presença de Deus, a gente não está lendo a Bíblia. Quem traz a presença de Deus? O próprio Espírito Santo. Isso aqui é só a sombra das coisas. Mas enfim, estou terminando, prometo. Aguenta mais 10 minutinhos. Ele traz a Arca da Aliança e a presença de Deus volta para Israel. Como é bom quando a presença de Deus está nas nossas vidas palpável. Dura coisa é quando some. Mas como é bom quando a presença de Deus está na nossa vida de forma palpável. Como é incrível. Mas você acha que o Davi era bonzinho, foi ordenado rei, conquistou Jerusalém, deixou de matar Saul? É só coisa boa, sim ou não? Conquistou a Arca da Aliança de volta, a presença de Deus voltou, isso é bom, sim ou não? Sim! Que outro bem feito que a Bíblia fala que ele fez? Vamos para uma história bem delicada da Bíblia. Mulheres para a sociedade não prestavam. Aí você imagina o seguinte, tinha uma mulher que era casada com um cara chamado Urias. Como que funcionava antigamente? Davi, ele foi tão grande na sua conquista do seu império que ele falou, cara, eu não quero ter um exército a risco de morrer o tempo inteiro. Eu vou contratar outras nações para trabalhar para mim. Entende a história? Isso aqui é difícil de ler na Bíblia, você não pega. Você tem que estudar o que é Hitita. Hitita, se quiser estudar, estuda, mas eu vou explicar agora. Mas ele contratava alguns povos para guerrear por ele, porque ele tinha grana. Então ele falava assim, olha, povo Hitita, e quem nasce lá é Eteu. Povo Hitita, trabalha para mim na guerra, eu pago para você, você é um mercenário bandindim, e você vai para a guerra e meus soldados ficam vivos. E aí se você perder, você mesmo morre, o problema é teu, e aí eu mando os meus soldados, mas se você ganhar, eu não perdi nada, nem corri riscos. E ele contratou vários hititas para participar das guerras. Um dos hititas
Ou seja, um dos mercenários de guerra chamava Urias. Pega essa conexão. Urias era um mercenário de guerra, mas ele estava muito próximo de Davi. O cara era bom pra caramba. Bom de matança, né? Bom de bondade não tinha. Mas era bom de matança. O cara sabia como matar a pessoa. Depois você estuda. Isso aí tem no History Channel também. Eu fazendo propaganda pra sensacionalista. Mas tem no History Channel. Sobre hititas. E ele ficava muito próximo de Davi. Só que esse cara tinha uma mulher. Chamada Batseba. Ou Betseba. Ou cada nome que você quiser dar que tem a ver com isso aqui. Beleza? Cada tradução da Bíblia é de um jeito. Só que Urias tinha quantas mulheres? Uma. Beleza? Pelo menos é o que a gente entende lendo a Bíblia. Sabe quantas mulheres Davi tinha nessa ocasião aqui? 8 já. Já estava com 8. Ao todo, Davi teve 8 mulheres. Agora me fala, que você disse 4, me fala se nessa época que ele matou ele tinha 4 ou se ele tinha 8. Eu confirmo depois. Mas o fato é que ele tinha mais de uma. Pelo menos 4, certeza que ele tinha. Pelo menos 4. Inclusive uma delas era filha de Saul. Olha que desastre. E aí ele fala o seguinte: Davi tá lá fazendo absolutamente nada. Aí ele olha pela janela e vê uma mulher tomando banho. Aí fala: ei, Davi, tá parecendo uma história que a gente viu que gostava só de uma mulher, mas tinha filho com a outra, né, Davi? Engraçadinho, né, Davi? Davi começa a olhar aquela mulher. E a Bíblia relata de forma tão tranquila, ela fala: aí Davi mandou chamá-la. E Davi manda chamá-la. E aí, assim, uma coisa, gente, é eu chegar assim e chamar qualquer um de vocês. Vem aqui rapidinho pegar alguma coisa aqui. Isso é um cenário. Naquela época de Israel, você tem que entender que se um rei está chamando uma mulher que não serve para absolutamente nada na cabeça daquela cultura, além de sexo, aquela mulher sabia que ela estava sendo chamada sem a sua vontade para ser abusada pelo rei Davi. Para de mentir, isso não está escrito na Bíblia. É que se você não entende contexto histórico, você não entende isso. Dá a impressão que ele olhou para ela olhou para ele, e tem uma novela da Record que me deixou pistolado da vida. Bota uma cena de romance, como se Betseba estivesse lá. Davi, você é tão fortinho. Há um consenso acadêmico, isso aqui é consenso acadêmico, de que Betseba foi estuprada pelo poder autoritário de Davi. Ela foi estuprada porque ele amarrou a ela e transou com ela? Não. Mas é porque quando o rei pede, ninguém consegue dizer não. Você vai. Você entendeu o contexto? Se ele chama Betseba, casado ou não, não importa. Criança ou não, não importa. Se ele chama alguém, ele vai pegar a mulher e poucas, ela querendo ou não. Não romantizem, pelo amor de Deus, essa história. Não romantiza isso. Eu odiei. E minha mãe, se ela estiver assistindo, um beijo. Com esses parênteses que eu tô fazendo, ela já deve ter parado de ver a live. Mas, minha mãe assistia essa novela. Eu falava: vó, eu chamo minha mãe de vó, não queira saber. Mas, vó, muito cuidado com algumas coisas da novela. Porque o estupro que teve lá atrás, em Gênesis, a novela mostrou como historinha. Isso aqui tá mostrando como, que bonitinho que você é, Davi. É estupro. O cara tá tirando uma mulher de uma casa pelo poder autoritário dele, querendo transar com a mulher. Ele já tem 8 mulheres. Isso é estupro. A mulher não quer, mas ela não pode falar nada. Pode sim. A mulher tem que se posicionar. Beleza. Explica isso para uma mãe de família hoje, 2026, que trabalha mãe solo, com 3 filhos em casa, tem trabalho dobrado e é abusada pelo chefe no trabalho. Explica que ela pode pedir as contas. Só me explica. Como ela faz isso? Se você consegue me explicar, você consegue explicar como é que Betseba poderia ter se posicionado. Só que como você não vai conseguir me explicar, é o mesmo motivo. Betseba não conseguia negar. Simples. Não dá. É a estrutura, é a cultura. Você vê que a Bíblia ela foi escrita dentro de um cenário extremamente, essa palavra é meio militante, mas extremamente tóxico. A Bíblia está num cenário extremamente tóxico. Não dá pra gente fazer historinha de romance pra criança com isso aqui. Você entende? E aí eles tiveram um lindo filho. Tudo bem, tiveram um bebê, beleza. Mas a relação disso aqui é horrível. Resumo, já militei demais. Aí o fato é que ela engravida. E aí Davi fala: mano, eu preciso botar o Urias pra ter relação com ela. Você já passou da aula de biologia, né? Por favor, você não é nenhuma novidade aqui, né? Já fez biologia. Ela engravida de Davi.
E aí Davi fala, eu tenho que colocar o Urias pra ter relações com ela, porque aí vai achar que o filho é dele. Aí ele, não, senhor, eu vou pra guerra. Nada dá certo de colocar os dois juntos. Davi fala o seguinte, vou matar esse cara. Bota ele na pior guerra, da pior forma possível. Urias é leal a ele, Urias morre. E aí chega um profeta, Samuel já morreu a essa altura. Chega um profeta para ele chamado Natã. E ele olha e fala, e aí Davi, beleza? Aí ele, beleza, e você? Beleza, beleza. Davi, mano, tô com um caso lá perto de casa, mano, na minha quebrada. Tem um cara que ele tem, 1.000 ovelhas. Ele tem 1.000 ovelhas. Só que ele é vizinho de um cara que tem uma ovelha só. E aí esse cara que tem 1.000 ovelhas não estava satisfeito com as 1.000. Aí Davi, mano, que cara bandido, quem que é esse cara? Ele, não, espera, deixa eu acabar de contar. Tinha 1.000 ovelhas. O vizinho dele tinha uma ovelha só. Não satisfeito com a 1.000, ele foi lá, matou o dono daquela ovelha para poder ficar com aquela ovelha, Davi. O que esse cara merece, Davi? Aí Davi, merece que morra esse desgraçado, queime no inferno. Aí Natã, esse cara é você. Esse cara é você. Aí Davi fica com aquela cara de tacho. Ih, descobriram o meu pecado. Natã olha para ele e fala, tem que morrer, né? E aí, mas o que a gente faz? Porque o vacilão é você na história. Isso que é profeta, hein? Profeta que não negocia seus valores perante autoridades. Profeta que quando vem prefeito entrar aqui para assistir culto, não bota lá em cima, bota lá no fundo. Ah, se a gente tivesse profetas assim na igreja. Mas a gente não tem. Olha a foto que eu encontrei. Obrigado por ter me feito essa foto. Sabe Deus quem fez. Isso representa o que foi a relação deles. Joga Davi e Batseba na internet. Duvido você achar uma foto melhor do que essa. Sabe como estão as fotos? Eles se apaixonados. Cara, não leia a Bíblia achando que é um conto de fadas. Não é. As pessoas, quando falham muito. Cara, enfim, não preciso dizer a foto tá aí. Lembra que Davi faz os salmos, ele fez metade dos salmos. Quantos salmos tem na Bíblia? Eu vou encerrar já. Metade dos salmos dá quanto? 75. Vou te ajudar porque também matemática é sacanagem. 75 provavelmente foi dele. Um dos salmos que ele faz é o Salmo 51. E ele provavelmente faz nesse contexto aqui, ó. Deus penaliza ele, a mulher tá grávida, perde o filho, enfim. Um rolo bem delicado. E aí ele fala o seguinte para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, pelo teu amor, pela tua compaixão, apaga as minhas transgressões. Eu sei que sou pecador desde que nasci, desde que me concebeu minha mãe. Cria em mim um coração puro e renova-me dentro de mim um espírito estável. Todo ser humano que cai não precisa se afastar de Deus. Pode vir para a presença de Deus pedindo perdão com arrependimento. Se você errou, se você fracassou, por pior que seja, existe uma porta aberta para você começar de novo. Se eu concordo com isso? Não. Mas não fui eu que inventei a salvação. Então só se deleita nisso aí, meu irmão, e não precisa me dar satisfação. Se você vive uma vida de pecado, se você vive uma vida de desgraça, uma vida de promiscuidade, e você se sentiu encorajado pelo Espírito Santo ao arrependimento, vem. Independente do que o Caio religioso vai dizer. Se Deus te chamou, vem. Deus tem uma nova história para a sua vida todos os dias que você acorda. Amém? E foi assim com Davi. Um estuprador que agora tem o perdão de Deus. E aí eles têm outro filho, porque agora ela não tem opção. Então ela engravida de novo. Ah, mas eles estão tendo uma baita de uma relação legal. Achem na Bíblia. Depois você me mostra. Eu não encontrei, já li algumas vezes. Nasce um cara chamado Salomão. O final de segunda parte do livro de Samuel, ele narra o finzinho da vida de Davi. E o começo do livro de Primeira Reis, que também não chama assim, narra o nascimento de Salomão e a morte de Davi. Tá bom? Nós acabamos 2 Samuel. E eu preciso te dizer que todas essas histórias, com mais ou com menos detalhes, elas estão no livro chamado Primeira Crônicas. Então tudo que você aprendeu aqui, com mais ou menos detalhes, está lá em 1 Crônicas. 1 e 2 Samuel é o equivalente a 1 Crônicas. Então, na sua Bíblia você vai abrir e ela vai estar diferente. Mas, por favor, entenda que ela está depois, mas eles estão paralelos. Combinado?
E se você chegou até aqui com muitos custos, graças a Deus, parabéns. Uma salva de palmas para vocês. Fala baixinho. Bem, a palavra-chave, se você quer sortear, concorrer ao sorteio do livro, é catupiry. Você tem que me chamar no WhatsApp que está aqui e escrever catupiry. As pessoas que estão presencial vão fazer o quê? Vão me chamar nesse grupo nesse número do WhatsApp e vai escrever catupiry. Você tem até domingo. Eu vou fazer o sorteio. Não, você tem até quinta que vem para fazer isso. Se você não quiser fazer, você não vai ganhar o livro. O livro eu ainda não sei qual é. Ah, Caio, mas e o livro da semana passada? Chegou com atraso, por isso eu não sorteei. Eu prometo que eu vou sortear nos próximos dias. Ele atrasou quase uma semana. Eu não tenho o que fazer, eu não conseguia lá em Jundiaí buscar o bagulho. Então demorou para chegar, mas chegou. Eu vou sortear, fiquem tranquilos. Beleza, galerinha? Fechou? Beleza. É isso. Quem tem alguma dúvida pra gente encerrar para valer? Dúvida? Alguma coisa te deixou perplexo hoje nessa aula? Me fala pelo menos uma coisa, cada grupinho, uma coisa que deixou perplexo. Esse grupinho aqui, pense em alguma coisa que deixou você perplexo ou que te deu dúvida hoje. Vocês quatro aqui, ó, sogrinha tá no meio. Vocês quatro aqui. Pense em uma coisa que te deixou perplexo hoje. Ou que te deixou mais curioso. Ou que a partir disso você quer outra aula. Pensa. Vocês três também. 5 minutinhos para vocês. Você que está online, obrigado por estar até aqui. Deus abençoe a sua vida. Continue nos acompanhando. Um beijo no coração. Valeu!